Minutinho, irmãos, porque me atrapalha, minha Bíblia é nova. Marcos 15, 21. Amém? E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então, eu quero falar sobre Simão Cirineu, aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? O Simão Cirineu, ele era um africano da cidade de Cirene, que hoje esse lugar de Cirene se chama a Líbia, né? O nome novo, né? Deram, é a Líbia. Ele era um judeu lá da cidade de Cirene, e ele morava nesse lugar e tinha uma sinagoga nesse lugar, e ele frequentava essa sinagoga. Então, quando ele vinha para Jerusalém, que ele vinha para o templo, ele era muito bem recebido no templo, e ele era muito respeitado, e ele era conhecido e reconhecido naquele lugar, porque ele era membro da colônia judaica. É como se nós saíssemos daqui, fôssemos para algum lugar, qualquer um olharia para nós e saberíamos que nós somos um judeu, amém? Assim, eu quero falar de escolha agora, né? As crianças judias, elas começam a estudar a lei com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, elas já começam a estudar a lei. Com 14 anos, elas passam numa prova. E ali é decidido se elas vão ser rabinos ou se elas vão ser ilustres pais de famílias, trabalhadores, né? Jesus, com 12 anos, ele foi para o templo fazer essa prova. Foi naquele dia que a Maria e o José foram embora 3 dias e esqueceu lá Jesus no templo, né? De vez em quando a gente faz isso, né? Caminha uns 3 dias, depois lembra que Jesus existe. Volta para trás buscar Jesus, né? Que a situação fica estreita. Então, nesse tempo que Jesus foi fazer essa sabatina também. Jesus também passou por isso, né? Se eles fossem aprovados, eles seriam separados por Deus para o serviço do reino, né? Para o serviço do reino de Deus. Simão Cirineu foi escolhido por Deus para levar a cruz do Salvador até o Gólgota. Deus queria mostrar que a cruz pertence a toda a humanidade. A todos nós. E a palavra diz que ele era num livro, no livro de Marcos, a Bíblia, Marcos, Lucas, fala, um homem de Cirene, diz a Bíblia. Isso quer dizer que Deus não nos vê, nem nos trata como uma multidão de pessoas. Nem nos trata como um número. Mas Deus nos vê e nos trata como filhos únicos que somos, né? Deus não olha para nós como um a mais na face da terra, mas Ele olha para nós como um filho único. E como alguém disse aqui, que Deus é Deus dos detalhes, né? E Deus nos trata como pessoas individuais, não faz acepção de pessoas. E eles nos mostram que a salvação está em Jesus Cristo. Que a salvação está em Jesus Cristo e é particular para cada um de nós e para a nossa vida. Deus nos dá uma identidade para nós. Nós temos uma identidade que é a marca de Jesus Cristo em nós. Né? Se nós andarmos na face da terra, por qualquer lugar que nós formos, nós seremos reconhecidos e ajudados e aceitos e respeitados em toda a terra onde houver cristão, né? Como se o pastor Miguel ele sai daqui, ele vai para Omã, ele vai para Dubai, ele vai para Portugal, ele vai para Londres, por onde ele caminha, ele é aceito, ele é respeitado, ele é reconhecido como um cidadão do céu, né? Como um homem de Deus. O Evangelho de Marcos ressalta que Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. E com isso entendemos e aprendemos que a cruz deve ser implantada no meio da nossa família. Estamos vendo que as nossas atitudes dentro da nossa família, elas falam mais alto do que
As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas próprias palavras, né? Quando nós damos um testemunho, falamos mais alto, fala mais alto do que a nossa atitude fala mais alto do que muitas palavras, na verdade. E nesse tempo que nós estamos vivenciando a destruição de muitas famílias, né? Nós estamos vivendo um tempo em que há desestruturação de família e também há uma devastação das famílias. Porque falta comunhão nas famílias, falta alegria, falta a paciência, e falta comunhão, e falta também a comunicação. E a comunicação tem sido uma coisa muito séria, porque nós estamos vivendo uma época de mídia, de tecnologia, onde as pessoas não falam mais umas com as outras, né? As pessoas são breves na conversa. As pessoas falam muito pouco umas com as outras. Os filhos estão sempre solitários, estão ficando sozinhos. E outro dia eu estava observando isso na praia, que eu estava no final do ano, quando nós ficamos uma semana na praia, que estava um sol muito maravilhoso, uma praia linda, um mar maravilhoso, mas todo mundo estava só com o celular na mão. Uns tirando foto, outros lá curtindo, e você não via as pessoas conversando umas com as outras, né? As pessoas, isso trouxe um isolamento para as pessoas muito grande, o celular. Isso é um perigo na nossa vida, no nosso casamento, né? Na nossa família, porque a gente fica dedicando horas nesse negócio de celular e esquece de se relacionar, de conversar, de falar com nossos familiares, de ouvir os nossos filhos, principalmente as pessoas de idade e as crianças. São as pessoas, os jovens, quer dizer, são os mais afetados por isso. Porque, normalmente, o que a gente mais atende na igreja são as pessoas idosas. E elas vêm para conversar, para falar bastante, porque elas não têm com quem falar. E as pessoas não andam sem tempo para ouvir as outras, umas às outras. Então, a pessoa idosa é a que mais a gente gasta tempo com ela. Porque ela não tem com quem falar. O filho sai para trabalhar, todo mundo sai, e ela fica sozinha. Então, aquela pessoa, às vezes, vem para falar com a gente só para ter alguém que ouve o que ela tem para dizer, né? Naquele momento, quer uma palavra de consolo, ela quer uma palavra de desabafar, né? Quer que você ajude ela ali naquela situação, simplesmente ouvir, ou simplesmente ficar em silêncio ouvindo. E o adolescente também tem passado por isso. Porque o adolescente, ele busca muito o conhecimento das coisas de Deus, as promessas de Deus, e ele quer tempo para ser ouvido. Pode falar, Celso. Amém. Deixa eu ver aqui onde que eu estou aqui. Hoje as pessoas vivem mais com a aparência do que mesmo, né? Às vezes está lá na praia, de vez em curtir aquele momento que está lá, está preocupada em mostrar que está lá e não viver aquele momento. Está preocupada em dizer que está lá do que desfrutar do momento. Então, os valores das coisas estão muito invertidos. Porque você vai na praia, em vez de você desfrutar da praia, você quer mostrar para o outro que está na praia. Desculpe, irmãos, falar isso, mas é uma realidade que eu percebi isso, né? Não falando de todo mundo, nem generalizando. Mas o que eu pude perceber é isso, que as pessoas não ficam preocupadas assim, olha, eu estou aqui tomando sol, olha, eu vou tomar uma água de coco. Não, ela está preocupada em mostrar que está lá, na praia, do que viver aquele momento, né? Quero falar também que nós enviamos e-mails, WhatsApp, e as nossas conversas nesse meio de comunicação, às vezes fica truncada. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. E outra coisa, a gente fica pondo uma carinha de resposta para tudo. E ai da gente se a gente erra a carinha, não é verdade? Se você erra a carinha, dá maior confusão. Porque você começa a falar por sinais, né? Começa a virar um negócio meio da época da pedra, né? Porque você não fala mais. Você põe uma carinha lá. E se você errou a carinha, pronto. A pessoa entende lá o que ela quer entender. Não é verdade? Então, é muito perigoso isso daí. Por que isso acontece, né? Porque nós vivemos uma época em que tudo é muito imediato.
Tudo nós queremos economizar o tempo, tudo nós queremos agir com muita rapidez, né? E então, onde que Jesus começa a não reinar na nossa comunicação? A gente deixa Jesus de lado, quando a gente começa a não dar atenção para os idosos, para as crianças, não gastar tempo com a nossa família, não gastar tempo com o nosso esposo, com a nossa esposa, não é verdade? Porque a gente tem que curtir, porque a gente tem que mandar a carinha para o outro, porque a gente tem que mandar o e-mail, porque a gente tem que falar. Essas coisas roubam o nosso tempo, roubam o tempo de comunhão com Deus também. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela só quer ser um consolo. E uma conversa, às vezes, muda a perspectiva de vida da pessoa. Muda o sentido da vida de uma pessoa. Muda o coração de uma pessoa. Amém? Um tempo que você gasta de conversa muda o pensamento, o sentimento, a atitude da pessoa. Não é? Às vezes a gente precisa só de um abraço. Às vezes a gente precisa só de um sorriso, um ouvido, alguém que ouça você naquele momento que você está aflito, que você está precisando de alguém só que te escute. Por favor, me ouça. E o mundo anda clamando por isso. Que nós possamos ser essa pessoa, amém? Que tenha o tempo para gastar com o outro que está precisando. Amém? Bom, no Evangelho de Lucas, Simão Cirineu, que voltava do campo, ele voltava do campo, e Simão significa vaidoso e famoso. São muitos os que vivem nas vaidades, distante do seu lugar de origem, distante de Deus, e voltados apenas para o seu trabalho, para o seu campo, para os seus interesses, e tudo que se refere a Deus, a gente põe do lado. Né? Muitas são as circunstâncias que nos afastam de Deus. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado só com... Nós nos tornamos pessoas egoístas, só preocupadas com os nossos interesses, com a nossa vida. E nós ficamos também distantes das coisas de Deus, daquilo que Deus quer falar com a gente também. Deus quer ouvir a nossa oração, Deus quer responder a nossa oração, Deus quer ter uma comunhão conosco, mas muitas vezes a gente deixa Deus de lado. Né? Deixa Deus de lado. E às vezes a gente sai do centro da vontade de Deus. Vamos supor que aqui tem um círculo, e no meio tem um ponto. O ponto é o centro da vontade de Deus, mas a gente vai saindo do centro da vontade de Deus e vai por uma linha muito fina entre você e o inimigo. Amém? O inimigo fica aqui do seu nariz. Ele só falta entrar em você, de tão distante que você está de Deus. E como é que a gente faz para voltar para o centro da vontade de Deus? É uma coisa que se chama arrependimento. A gente tem que pedir perdão para Deus se arrepender e voltar para o centro da vontade de Deus. Amém? Ali onde Deus quer falar com você. Ali onde Deus quer responder as questões, né? É assim que a gente faz, no arrependimento. Mas, né, como eu ia falando, em Mateus 27, 32, diz assim, que um dia, subitamente, o Senhor coloca aquele homem, que é o Simão Cirineu, sendo servo de Deus, diante da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Ele tem um encontro com Jesus ali. E os soldados romanos, eles obrigaram o Simão Cirineu a carregar a cruz. De certa forma, a cruz para nós também ela é obrigatória. Amém? Porque quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos com a cruz. Sem cruz não há salvação, que nós cantamos hoje aqui. Sem cruz nós estamos mortos. Sem cruz não tem salvação. Sem cruz não tem reconciliação com Deus. Amém? Então, a salvação vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nós estamos mortos e perdidos. Amém? Ele foi obrigado a carregar a cruz, e nós também encontramos Jesus de uma forma obrigatória. Temos que levar a nossa cruz. Nós lemos que Simão foi obrigado a carregar a cruz.
Naquele momento, naquele lugar que ele estava passando, ele encontrou com Jesus ali. Ele vinha vindo do campo e Jesus estava carregando a cruz. Então, naquele momento, inesperadamente, ele encontrou com Jesus ali, e todos nós, sem exceção, temos passagem e vivemos nossa vida seguindo o nosso caminho. Mas nós também andamos nesse caminho, nós também encontramos Jesus, quero dizer isso. Né? Acho que eu fico muito preso ao papel aqui. Então, inesperadamente, da mesma forma que Simão, Deus nos coloca diante do seu filho, frente a frente com Jesus, com a realidade do sofrimento e do sacrifício de Jesus Cristo. Nos confronta também com a cruz do Gólgota. Então, precisamos parar para aceitá-lo pela fé. Então, tem um momento, como Simão Cirineu, ele encontrou com Jesus naquele momento, nós também vamos encontrar com Jesus. Nós também encontramos com Jesus. E também nós aceitamos Jesus. Né? Em Lucas 9, 23 diz, e o que decidimos? Jesus, que ele proclamava às multidões a palavra e dizia, vamos ler. Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Decidimos que Jesus proclamava às multidões, e se alguém desejar seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. O que ele diz? O Simão Cirineu, ele também viu Jesus, viu a cruz e caminhou após Jesus, após ele ter encontrado Jesus e a cruz, ele caminhou atrás de Jesus, levando a cruz dele. Nós também, quando encontramos Jesus, temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Assim como o Cirineu tomou a sua cruz e seguiu Jesus até o Gólgota, para andarmos com Jesus, nós precisamos de algumas condições, que é confessar os nossos pecados, e cremos que todos eles estão cravados na cruz, e renunciarmos a nós mesmos, quer dizer, que deixamos deixar de lado os nossos projetos, e para colocar o que Jesus propõe em primeiro lugar, tomar a nossa cruz a cada dia. Né? Então, nesses dias eu tenho vivido isso. Eu fico muito assim... eu tenho a minha filha para dar luz agora, dia 23 de fevereiro. Então, às vezes, a gente fica dividida entre aquilo que você tem que fazer na casa de Deus e também dar assistência para a filha. Então, você fica dividida entre duas coisas. Então, a gente tem que buscar muito em Deus aquilo que a gente quer fazer, porque senão a gente acaba sendo tragada pelas coisas do mundo. Então, a gente tem que buscar muito a presença de Deus para seguir o projeto que Deus tem para a gente. Senão, a gente abandona aquilo que é de Deus e vai fazer aquilo que a gente acha que é urgente, que é necessário. Mas a prioridade é aquilo que Deus nos chama para a gente fazer. Amém? O projeto de Deus é o que é mais importante. Bom, nesta afirmação, nós estamos incluindo que existe também oposição àquilo que nós estamos fazendo, que existe perseguição, e muitas vezes também nós somos ignorados, né, por uma sociedade, porque é o mundo que vive isolado de Deus. Né? Quando a gente vem para Jesus, muitos dos nossos familiares se afastaram de nós, muitos dos amigos que nós tínhamos se afastaram de nós também. Né? Acontece muito isso. Né? Só que lá na frente, um dia, quando eles passam por uma angústia, uma necessidade, um sofrimento, eles voltam para trás, viu? E reconhecem que você tem algo que eles não têm, né? Que você tem a palavra de consolo, que você tem a palavra de Deus, que você tem a resposta que ele busca, que você tem o bálsamo de cura para ele. Amém? Porque eles vão vendo que que Deus fez da sua vida, o caráter que Jesus formou em você, o caráter dele, né? Ver que nós proclamamos a palavra, que nós estamos imitando Jesus Cristo, confortando as vidas, trazendo libertação na vida das pessoas. E sempre vamos ter dois projetos desafiadores, que é o de seguir a cruz, seguir Jesus, e de seguir a glória do homem, a tentação e o projeto do mundo com a sua glória. Amém?
Ou seguir a Deus para a glória dele, ou seguir ao mundo para a glória do homem. Né? E nessa noite eu quero clamar a Deus para que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos plantados na casa de Deus como carvalhos de justiça. Quando servimos a Deus com a mentalidade de servo, fazemos porque nós amamos a Deus e amamos fazer as coisas para Deus. E quando a gente faz as coisas para Deus com amor, né, com vontade de fazer as coisas para Deus, a nossa mentalidade é uma mentalidade de servo. Mas quando nós fazemos as coisas para Deus, como se fosse um fardo, uma coisa pesada, a nossa mentalidade não é uma mentalidade de servo, é uma mentalidade de escravo e não de servo. Quem faz com mente de escravo faz sem compromisso. Né? Agora aqui em Efésios 1:15, do 15 ao 19. Do 1 ao 15 ao 19. Amém? Do 1... Aqui. Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo estava falando aqui, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Amém? Há 2 grandes dias na vida de nós, seres humanos. O dia em que nós nascemos e o dia em que nós descobrimos por que nascemos. Paulo diz que toda vez que eu oro, eu penso em vocês e dou graças, e além de agradecer, peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que conheçam e entendam cada vez melhor o plano que Ele traçou para cada um de nós. Amém? Que o plano que Deus traçou para cada um de nós. Amém? É essa palavra que eu tenho essa noite. Pastor Vivista, quer falar alguma coisa? Não? Bom, amém. O pastor Orlando, o senhor quer falar alguma coisa? Não? Pastor Celso também não. Amém. A pastora Vera terminou. Vamos levantar, vamos orar. Vocês me perdoem se eu não fui muito clara. Amém. Senhor Jesus, nós já entregamos nessa noite todas as nossas causas diante do Senhor, todas as nossas petições, tudo aquilo, Senhor Jesus Cristo, que estava, Senhor Jesus, nos prendendo, nos atando, pesando sobre nós, nós entregamos na cruz de Cristo. E nós tomamos a tua cruz, que é leve e suave, Senhor, o teu fardo, que é leve e suave nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos levar a tua cruz, Senhor Jesus. Que possamos andar, Senhor Jesus, a cada dia, tomando a nossa cruz e te seguindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, o homem pode nos abandonar, Senhor Jesus, pode nos deixar, mas o Senhor é aquele que não nos abandona, Senhor Jesus, é aquele que não nos deixa, é aquele que está sempre conosco, Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor visite cada vida, cada coração aqui, Senhor Jesus. E que o Senhor traga nessa noite, Senhor, o revestimento que vem do Senhor sobre a vida de cada um. Que seja uma semana leve, uma semana cheia da presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E de renovo na saúde, na área financeira, em todas as áreas, Pai.
para que o seu nome seja exaltado e glorificado na face da terra. Amém. Amém? Amém. Quem precisa de auxílio para carregar essa cruz? Nós sabemos que o Senhor tem nos colocado, tem nos dado graça para que nós levemos a nossa cruz, para que nós carreguemos aquilo que o Senhor tem nos dado. E foi isso que nós ouvimos hoje. E eu creio que como o Simão Sirineu foi colocado lá para carregar a cruz junto, auxiliá-lo, nós sempre temos alguém que nos auxilia, que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo nos ajuda a carregar, a levar. Então nós temos essa ajuda, nós temos esse auxílio, e é sempre presente em nossas vidas. Amém? Estamos encerrando. Algum recado? Recado? Por favor, aproxime-se. Dois recados. Domingo que vem, culto de missões. Vai vir aqui o pregador Douglas Camargo, do movimento SCJ, Simplesmente Como Jesus. É um movimento muito especial, é um tipo de missões bem diferente. O que ele faz? Ele vai com a equipe dele para escolas, e nessas escolas eles apresentam Jesus sem falar o nome de Jesus. Porque nós somos um país laico, né? E nós não podemos ser tão assim. Mas ali eles têm muito testemunho de adolescentes que falavam: olha, eu ia me matar amanhã, mas pelo que você disse, pela esperança que você colocou em mim, eu não vou. E muitos deles, ao caminhar, vão entregando a vida a Cristo e vão mandando os testemunhos para Ele. E eu creio que vai ser muita bênção, porque eu já vi uma pregação dele e, você consegue ver Jesus nas palavras dele. É uma simplicidade, é realmente simplesmente como Jesus, andando, sendo simplesmente como Jesus. Amém? E dia 24, no Impacto Jovem, em Itapevi, vamos estar com o pregador Marcelo, que é um rapper. Ele vai estar trazendo, como é o nome? Isso, Mensageiro de Cristo. Ele também já veio num culto de missões, ele deu o testemunho dele, ele cantou, e ele vai estar conosco no Impacto Jovem. Todos estão convidados. Amém? Amém? Seminário. Quem já se inscreveu para o seminário? Levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, seminário é uma bênção. Nós crescemos dentro do seminário. Crescemos sim aqui ouvindo as palavras, mas Deus tem nos ensinado e nos confirmado algumas coisas dentro do seminário. Nós aprendemos muita coisa dentro do seminário. E quando nós viemos ao culto, nós viemos ouvir as palavras que nós temos ouvido aqui, aí você fala: puxa, me ensinaram isso lá. Aí você tem anseio de voltar ao seminário para entender o que aconteceu. Está numa sequência, é tremendo, gente, é tremendo. Eu já fiz várias vezes seminário, e cada vez que acontece alguma coisa nova eu estou lá. Como agora vai começar, é a genealogia de Cristo. É tremendo, é tremendo. Quem não fez, quem não conhece, às vezes a gente pensa que conhece. Mas como o pastor Ronaldo falou alguma coisa de uma explanada rapidamente, que ele não vai falar, você tem que ir no seminário para saber. Ele fala das mulheres, fala uma genealogia de Cristo. Todos nós pensamos em homens, não é verdade? É o pai, do avô, né? Então ele fala das mulheres. Olha, aquela mulher não era tão assim como você pensava, o negócio não era bem assim. Mas ela faz parte da genealogia de Cristo. O que Deus tinha, o propósito que Deus tinha com Jesus, homem, para trazê-lo por essa genealogia. O que aconteceu? É muito interessante, é muito interessante. Eu fui dar uma olhada lá e fiquei assim, esperando, estou aguardando avidamente que isso aconteça. Amém? Mais alguém se manifesta para falar alguma coisa? Nós vamos encerrar. Amém? Amém. Então recebam a bênção, então. Que a graça de Deus Pai, as ricas consolações do Espírito Santo sejam conosco e em nós, até a volta do Senhor Jesus. Vamos em paz, o Senhor nos abençoe. Amém?